Capítulo 11. Keira passou o resto da noite entorpecida de felicidade. Havia algo na companhia de Shane que a fazia se sentir despreocupada e relaxada. Era empolgante ter alguém para paquerar, para sentir aqueles arrepios de desejo, mesmo sabendo que seu trabalho estava sendo prejudicado como resultado. No dia seguinte, ele a levou para o campeonato anual de churrasco irlandês, um evento que acabou sendo muito favorável para a escrita, visto que estava lotado de homens competitivos tentando impressionar mulheres solteiras com suas habilidades de enfiar quantidades abundantes de carne em suas bocas. Após várias horas no campeonato de churrasco, tornou-se impossível diferenciar os homens de rosto rosado, barriga arredondada e bocudos dos porcos que eles estavam mascando barulhentamente. Se uma mulher bêbada fosse para casa abraçada a um porco assado declarando seu amor incondicional, não creio me surpreenderia. Quando Nina recebeu o e-mail atualizado junto com algumas fotos anexadas que Keira havia tirado de um grupo de homens bêbados e gorduchos segurando coxas de galinha, parecendo algo entre divertido e ameaçador, ela ficou eufórica. Mais disto, por favor. Exceto que eu quero ver o que aconteceria se você namorasse um desses homens. Está na hora de colocar a mão na massa, Keira. A ideia de namorar um daqueles caras estúpidos era repugnante para Keira. Então, ela achou a próxima melhor coisa, o evento Speed Dating de Lisdon Van Varna. Ela nunca havia participado de algo parecido com o Speed Date. Só de pensar, ela encolhia-se de repugnância. E isto era Speed Dating em uma escala maciça. 15 participantes. Ela precisou de 2 doses de Sauvignon Blanc para ganhar coragem para fazer mais do que apenas observar e escrever anotações. Mas quando ela ganhou coragem, descobriu um trajeto muito mais rápido de procurar por informações úteis. Nina estava certa, colocar a mão na massa era uma boa abordagem. Keira tinha 3 minutos para falar com cada homem antes que um sino tocasse, indicando que eles tinham que seguir em frente. No final, a sua fala de abertura tinha se resumido a um simples "sou uma repórter. Este é um gravador. Ok?" Acabou sendo várias horas extenuantes escutando homens dizendo de forma entediante sobre suas carreiras, suas esperanças, seus sonhos. Cada rosto mescla-se com o próximo. Tenho certeza que já falei com Craig, o encanador de Dublin. Mas não, aquele é o Craig, sentado do outro lado do corredor, provavelmente repetindo seu discurso ensaiado sobre como é bom com as mãos para uma mulher que parece igualmente indiferente por ele. O que significa que este que estou conversando é outro homem. Desculpe, esqueci seu nome, admito. Este é Cal. Ele também é um encanador de Dublin. E ele é apenas mais um dentre as dezenas de encanadores que conheci naquela noite. Nina respondeu da mesma forma positiva àquela escrita. BRYN, por outro lado, respondeu com: "Você deveria ter aproveitado, mana. Aposto que aquele Craig é realmente bom com as mãos." Quando o evento de Speed Date terminou, Keira tinha que arrumar um par para dançar enquanto os organizadores tabulavam as uniões positivas, mas ela fugiu daquela parte. Ela não estava com vontade de dançar com nenhum dos Craigs ou Carols, ou qualquer encanador de Dublin. Porque havia outra pessoa que ela deseja passar a noite dançando. E embora fingisse que a razão pela qual ela decidiu não buscar sua lista de uniões bem-sucedidas era porque estava preocupada que nenhum teria colocado seu nome como um sim, era na verdade porque estava interessada apenas no que um homem específico pensava dela. Keira perguntou-se, enquanto olhava para Oren no bar, se isto era o que parecia ter um pai. Era o final da segunda semana de sua viagem e os dois estavam comendo seus cafés da manhã de torrada, ovos e linguiça, algo que tinha se tornado um ritual para eles. Visto que o restante dos hóspedes do hotel iam e vinham, a consistência de Keira possibilitava que uma amizade do tipo pai-filha desabrochasse entre eles. Seu próprio pai tinha partido enquanto ainda era muito pequena, e ela nunca teve a oportunidade de descobrir como era ter um pai. "Aonde você e Shane irão hoje?" perguntou Oren, colocando sua xícara de café no pires. Ao mencionar o nome dele, Keira sentia uma sensação calorosa se espalhar por ela. Nada havia acontecido entre eles. Pelo menos não externamente. Emocionalmente, as coisas pareciam estar se aprofundando. A conexão entre eles parecia ficar mais forte cada vez que se encontravam.
Keira ficava ansiosa para vê-lo todos os dias, antecipando o próximo passeio com empolgação. Parecia que cada dia que se passava a afastava mais de Zachary e a aproximava mais de Shane. Keira verificou suas anotações. Vamos para Dingley, disse ela. E, então, olhando para cima, ela adicionou. Ou isso é uma piada? Vindo de Shane, ela nunca sabia. Orin deu uma risadinha. Há um lugar chamado Dingley. Belo lugar. Você vai adorar. Keira achava que jamais conseguiria superar esses nomes engraçados. Ela encheu seu celular com fotos de nomes de rua e placas de cidades, enviando-as para BRYN e Nina indiscriminadamente. Naquele momento, Keira sentiu seu celular vibrar e verificou para ver se havia recebido um e-mail de Joshua. Ela chiou para si mesma. As amolações dele estavam se tornando insuportáveis. Ele nem deveria estar acordado esta hora, seriam as primeiras horas da manhã em Nova York. Deve ser o horário louco de dormir despertar que seus analgésicos estavam causando. Keira, você está há 2 semanas na Irlanda e quase não me enviou nada. Meros parágrafos. Frases simples. Cadê a história? Não me importa o quão boa Nina diz que suas pequenas tramas são se você não consegue transformá-las em uma narrativa convincente. Se eu pudesse te demitir e assumir o trabalho, teria essa tarefa pronta em uma questão de dias. Você está apenas explorando o fato de que estou em uma posição em que preciso que você escreva essa matéria. Mas não se esqueça de que sempre há futuras tarefas, Keira. Logo estaremos juntos naquela sala de reunião e, quando estivermos, usarei tudo em meu poder para ter você fora da Viator 1 e nunca trabalhar de novo. Keira rapidamente guardou seu celular. Ela tinha começado a se acostumar com esses tipos de mensagens abusivas dele, e o impacto delas estava diminuindo cada vez mais. Além disso, Josh era muito menos assustador no outro lado do e-mail do que pessoalmente. Era muito mais fácil ignorá-lo quando não estava cara a cara com ele enquanto recebia seus esculachos verbais. Mas ela não poderia continuar fazendo isso indefinitivamente. Ignorar seu chefe era uma solução de curto prazo para o problema muito real e de longo prazo dela ter escrito muito pouca coisa de valor até agora. Ela estava com medo do dia em que ele finalmente decidisse pegar o telefone para repreendê-la. Com certeza não iria demorar muito. Deveria tentar escrever um pouco antes de o Shane chegar, disse Keira Orin. Este tinha se tornado outro de seus rituais. Café da manhã e, então, subir para escrever um pouco antes de sair com Shane para outra excursão pela Irlanda. Exceto pelo fato de que o que ela realmente fazia após o café da manhã era sentar em seu quarto olhando para seu laptop até que Shane chegasse para levá-la no que era, para todos os efeitos, um encontro amoroso. Orin abanou a cabeça, complacente como sempre. Keira subiu para seu quarto. Ela sentou-se junto à janela, olhando para a rua pavimentada abaixo e os sinais de festa da noite passada ainda flutuando no vento, seu laptop fechado sobre a mesa ao lado dela. Para uma mulher recentemente rejeitada e que estava a um passo de ser demitida, ela sentia-se incrivelmente feliz com a maneira com que sua vida estava indo. Keira abriu sua pasta de documentos, aquela que continha o discurso extravagante que havia inicialmente escrito, seguido por anotações e entrevistas imprestáveis. Também havia um longo texto que tinha escrito sobre sua mágoa com Zachary, embora ela agora mal conseguisse se reconhecer na escrita. Aqueles sentimentos já haviam desaparecido. Mesmo não querendo admitir, Josh havia, na verdade, tomado a decisão certa ao rejeitar sua ideia de incorporar a separação no artigo. Entretanto, ele ainda exigia que este fosse um relato pessoal. O que, basicamente, significava que Keira tinha que fingir ter odiado este lugar, que ainda acredita que o romance está morto e o amor é apenas uma relíquia de séculos passados. Mas é mais fácil falar do que fazer. Com seus dedos pairando sobre o teclado, Keira não conseguia pensar em nenhuma palavra. Ela só conseguia pensar no casal que ganhou a corrida de cavalos, no homem divorciado no bar, nos pais de Shane e seus carinhos intermináveis. Romance. Amor. Está em toda a parte. E ela estava se apaixonando por isso. O que ela realmente precisava era encontrar alguém solitário em quem pudesse focar sua escrita. E então, Keira teve um súbito momento de inspiração.
Deixando seu laptop para trás, ela desceu correndo para encontrar Orin. Ele estava lendo o jornal no bar, seus pratos de café da manhã vazios ainda dispostos na sua frente. Isso foi rápido, ele brincou quando olhou para cima e viu Keira indo em sua direção. Não conseguiu fazer muita coisa, acertei? Keira pegou o banco que estava na frente dele. Estava pensando, na verdade, se posso te perguntar sobre sua história. Orin franziu a testa e largou o jornal. Minha história. Que história? Sua história romântica, disse Keira. Você trabalha aqui sozinho. Não tem esposa, correto? Você notou, disse Orin, espirituosamente. Bem, o que aconteceu? Perguntou Keira. Qual a sua história? Quer dizer, todos os anos você é invadido por participantes do Festival do Amor? Mas você mesmo não tem ninguém para amar. A expressão de Orin de repente tornou-se abatida, sua falta de sorte no amor era evidentemente algo que o deixava triste. Keira sentiu uma pontada de alívio em saber que pelo menos alguém nesta cidade era azarado no amor. Talvez ainda houvesse uma chance de virar o jogo. Se ela se colocar no raciocínio de Orin, para quem o amor tinha escapado, talvez fosse capaz de capturar a voz que Joshua esperava dela para o artigo. Ela poderia interpretar um personagem. Pelo menos isso iria diminuir parte da culpa que sentia por ter que criticar esse lugar em seu artigo. Nunca casei, disse Orin, desanimadamente. Nunca encontrei a garota certa. Keira reprimiu seu sorriso, mas secretamente estava super animada em saber que finalmente iria conseguir algum material. William nunca foi capaz de encontrar alguém para você? Perguntou ela. Orin balançou a cabeça. Ele tentou. Mas sou exigente, Keira. Eu conhecia uma boa moça, mas aí algo estragava tudo, algo bobo começava a me incomodar. Eu terminava com ela e voltava para o William e dizia, sim, chegou perto, mas você pode garantir que a próxima não roa as unhas? Então William encontrava uma que não roía as unhas e eu falava, sim, chegou perto, mas você pode encontrar alguém que não tinja o cabelo? Continuou assim até que de repente estava com 60 e sozinho. Keira balançou a cabeça, mantendo sua expressão entre neutra e solidária. Ela escreveu a história de Orin em seu notebook e tentou pensar em maneiras de transformar sua narrativa na narrativa que ela precisava criar. Então, a ideia da pessoa certa nunca se tornou realidade para você, pressionou Keira. Quando você decidiu que nunca iria acontecer? Orin parecia confuso. Eu não desisti. Ele parecia um pouco ofendido pela sugestão. Eu ainda tenho esperança. Então, sua expressão se tornou ainda mais triste quando adicionou, você acha que estou sendo ridículo? Keira olhou para ele, dividida entre conseguir a inspiração que precisava e consolar seu amigo. Ela suspirou e largou o notebook. Isso não é ridículo. Nem um pouco. Você acha que talvez o amor não seja para todos? Perguntou Orin, com um lampejo de esperança em seus olhos. Que talvez nem todo mundo possa ser feliz? Keira balançou a cabeça e olhou para ele compassivamente. Acho que William consegue fazer milagres se você der a ele uma chance. Ao dizer isso, ela percebeu que realmente acreditava naquelas palavras. Os sucessos do casamenteiro estavam por toda a parte. Ele vivia daquilo. Mais importante, ele fez centenas de pessoas felizes e satisfeitas. Acho que existe alguém para todo mundo, ela adicionou. Talvez, às vezes, seja apenas uma questão de esperar pelo momento certo para encontrá-la. Naquele momento, a porta abriu e Shane entrou. Keira sentou-se ereta, quase perplexa com sua chegada naquele exato momento. Parecia coincidência demais. Ele estava usando uma blusa branca com o desenho de um urso, e jeans. Simples, porém lindo. Keira não conseguia evitar a sensação de que iria desmaiar. Ela passou a usar uma camada mais grossa de base para esconder os rubores quando ele estava por perto. Está pronta? Perguntou Shane para Keira, aproximando-se e pegando um pedaço de torrada descartada de seu prato. Keira balançou a cabeça. Keira estava tentando me animar e explicou Orin. Perguntou Shane. Por que você precisa ser animado?
Porque sou um velho tolo solitário, disse ele. Keira sentiu uma pontada de culpa. Ela nunca deveria ter usado Orin daquela forma, tentando fazê-lo se sentir mal com sua situação e falta de sorte no amor apenas para seu próprio benefício. Este artigo era tóxico para ela. Todo o trabalho era. Ela sentia-se mais do que nunca como uma fraude. Ela desceu do banco e inclinou-se, beijando Orin no meio de sua testa. Ele olhou confuso. Para que você fez isso? Disse ele, corando. Você não é um velho tolo, disse ela. Você é um homem gentil adorável. Existe alguém para você em algum lugar. Apenas mantenha sua mente e olhos abertos. Você logo a encontrará. Orin sorriu. Em seguida, Keira passou seu braço pelo braço de Shane e eles saíram juntos do bar. Você só pode estar brincando, disse Keira, rindo. Ela estava olhando para o flanco de um enorme cavalo cor de chocolate que Shane havia acabado de informar que ela iria andar pelo campo de Dingley. Por que não? Disse Shane. Nunca andou a cavalo antes. Achei que a América fosse a casa dos cowboys. Caugir no seu caso. Keira deu-lhe um olhar fulminante. Não sou do meio-oeste. Sou de Nova York. Somos muito cultos lá, é tudo que eu digo. Shane cruzou os braços. Olha, se você é fraca. Não sou covarde, protestou Keira, reagindo imediatamente. Posso andar a cavalo tão bem quanto qualquer pessoa. Provavelmente. Shane sorriu para si mesmo. Então deixa eu te dar uma ajuda. Keira exalou, balançando a cabeça. Como ela se metia nessas situações? Shane ajoelhou-se e fez uma concha com a mão sobre seus joelhos para que ela pudesse pisar. Keira colocou seu pé no estribo provisório e repousou as mãos nas costas do cavalo. Pronta? Ele perguntou. No 3. 1, 2, 3. Keira sentiu-se arremessada ao ar. Ela jogou a perna ao redor, virando até ficar nas costas do cavalo. Ela soltou um grito de alegria. Consegui, ela exclamou. Muito bem, respondeu Shane. Ele andou até sua égua, com manchas cinzentas, e rapidamente montou nela. Você é natural, disse Keira. Claro que sou, respondeu Shane. Eu cresci em uma fazenda. Tenho andado a cavalo minha vida toda. Keira sorriu, acrescentando o talento na lista dos outros que Shane possuía. Ela achava sua companhia muito estimulante, pois ele tinha vivido uma vida bem diferente da dela. A vida dele era cheio de aventura, com natureza. A dela era de ruas lotadas e edifícios altos. Não que ela quisesse trocar, ela nunca teria sobrevivido crescendo em um lugar como este, mas estava feliz que suas experiências passadas fossem tão diferentes. Significava que eles tinham qualidades muito diferentes. Certo, me copia, disse Shane. Ele bateu com suas pernas no flanco da égua e ela começou a trotar para frente. Keira fez o mesmo, copiando-o. Eles foram devagar, com os cavalos andando delicadamente pelos campos, por caminhos que tinham sido percorridos puramente por cascos. Árvores se estendiam de cada lado, fazendo sombras rajadas se movimentar no solo. É realmente bonito aqui, disse Keira, quebrando o silêncio pela primeira vez. Tranquilo, não é? Concordou Shane. Não tem nada melhor que uma cavalgada pelo campo para espairecer. Você precisa espairecer? Perguntou Keira, capturando um sinal de tristeza em seu tom. Ela perguntou-se se ele estava com saudades de casa novamente. Ou se ele estava pensando em Deirdre e John. Eu quis dizer você, disse Shane, rindo. Keira franziu a testa, confusa. Por que você acha que preciso espairecer? Shane soltou uma gargalhada. Você está de zoeira, né? Você anda com a cabeça nas nuvens nos últimos dias. Dá para perceber que a Irlanda está te atraindo. Keira sentiu-se corar. Era mais do que apenas a Irlanda que a estava atraindo. Quero dizer, o que aconteceu com a princesa estressada de Nova York que conheci 2 semanas atrás? Shane continuou. Você deveria estar escrevendo um artigo, mas está agindo como se estivesse de férias. Não, não é bem de férias.
Você está agindo como um daqueles tipos hippies que passam o dia todo meditando e não precisam de um emprego porque plantam suas próprias verduras no jardim. Keira fez um som de desaprovação zombando. Até parece. Você não acredita em mim? Zombou Shane. Olhe no espelho na próxima vez que estiver perto de um. Você não vai se reconhecer. Keira não disse nada. Shane estava provavelmente bem mais próximo da verdade do que poderia imaginar. Eles chegaram a um pequeno riacho e os cavalos atravessaram, espirrando água pelo caminho. Keira sentiu seus sapatos ficando encharcados. Eram sapatos escoceses caros de couro, mas notavelmente Keira não se importou nem um pouco. Sapatos encharcados eram um pequeno preço a se pagar por uma experiência tão mágica, e mesmo se o couro fosse arruinado e manchado com lama, isso iria fazê-la lembrar desse momento para sempre. Então, quando você vai criar coragem e pedir para William encontrar um par para você? Shane perguntou a Keira. Ela franziu a testa. Você acha que ele deveria? Sua pergunta a deixou confusa. Ela achou que eles estavam se aproximando. Será que ela estava vendo somente o que queria ver? Para inspiração para seu artigo, esclareceu Shane. Não é a razão pela qual está aqui. Para ver se funciona? Ah, disse Keira, tentando não deixar seu alívio transparecer muito. Ela considerou a sugestão de Shane. Talvez fosse uma boa ideia. Se William a combinasse com alguém seria inevitavelmente desastroso, porque ela queria Shane. Talvez um encontro ruim a daria material o suficiente para colocar em seu artigo. Mas, ao mesmo tempo, só de pensar em sair com alguém a fez se sentir estranha por alguma razão. Iria parecer como se ela estivesse traindo Shane, embora eles não fossem um casal. Por que você não vai primeiro? Disse ela, desviando a atenção dela e de seus sentimentos confusos. Vá ao encontro do casamenteiro e deixe-me fazer anotações. Shane apenas riu. Iria ser esquisito. E, de qualquer forma, não estou procurando por uma namorada no momento. Não está? Perguntou Keira, preocupada. Não está procurando por outra Tessa? Quem? Perguntou Shane. A sensação de decepção aumentou. Ela lembrou quando Bryn disse a ela que Shane era um mulherengo e como ela tinha imediatamente decidido ignorar seu conselho e se aproximar dele mesmo assim. Mas ele era claramente um mulherengo, ele nem conseguia lembrar os nomes de duas conquistas. Deixa pra lá, disse Keira. Eles continuaram cavalgando em silêncio. Ah, saco, disse Shane de repente. O que? Shane apontou para cima. Keira olhou para o céu. Estava cinza e havia nuvens rapidamente vindo em sua direção. Vai chover, disse Shane. Quer voltar? Talvez a gente precise galopar. Eu não consigo galopar, exclamou Keira. Você está louco? Ou isso ou se molhar, respondeu Shane. Keira suspirou. Então vou ter que me molhar. Eles viraram os cavalos e voltaram pelo mesmo caminho em um ritmo igualmente lento àquele com que estavam indo. Em questão de minutos, o céu abriu-se e uma enxurrada começou a encharcá-los. O que você acha de galopar agora? Shane gritou sobre o barulho da chuva caindo nas folhas das árvores. Keira olhou para ele. Ela começou a tremer, já ensopada até o último fio de cabelo. Os cavalos começaram a agitar suas crinas, molhando eles ainda mais. Seus cascos chutavam a lama úmida e suja em suas roupas. Quando eles chegaram ao riacho que tinham passado antes, acharam que agora parecia mais como um rio, pelo menos meio metro de profundidade, enquanto antes tinha meramente alguns centímetros. A água estava agitada. Os cavalos não vão querer atravessar isto, gritou Shane sobre a enxurrada. O que você quer dizer? Exclamou Keira. Ela empurrou cachos de cabelo molhado de seu rosto. Está muito rápido. Eles irão disparar e, então, ficar empacados. O que devemos fazer? Gritou Keira sobre o som da chuva pesada. Vamos ter que esperar, disse Shane. Keira não ficou muito impressionada. Seu humor piorou quando ela viu para onde Shane estava indo, em direção a um grande celeiro dilapidado feito de madeira apodrecida.
O telhado estava rachado em alguns lugares, com infiltração de água. Somente a parte central da estrutura proporcionava-lhes algo remotamente parecido com um abrigo. Aquecimento estava definitivamente fora de questão. Shane ajudou Keira a descer do cavalo. Ela caiu em uma poça lamacenta. E, então, ele prendeu os cavalos. Isso não é um pouco cruel? Perguntou Keira. Deixá-los lá fora na chuva desse jeito? Não dá para eles ficarem aqui conosco, respondeu Shane, apontando para a parte estreita do teto e o trecho seco abaixo. Não havia nem meio metro. De qualquer forma, os cavalos ficariam semi-cobertos. Eles têm pele impermeável, ele acrescentou. É com nós que devemos nos preocupar. Ele gesticulou para ela entrar. Keira tremia à medida que pisava em galhos, humus e sujeira vindos do telhado rachado. Este lugar não parecia particularmente apropriado, pois a construção poderia facilmente desabar se o vento ficasse mais forte. Ela parou no pedaço seco, mantendo os braços firmemente juntos ao corpo, mantendo-os fora do aguaceiro caindo em ambos os lados. Agora, fora da chuva, ela percebeu como cada centímetro dela estava molhado, até a calcinha. Nunca vou conseguir escrever meu artigo presa aqui, ela resmungou. Pelo menos ela estava de mau humor, o tipo de humor que Joshua precisava para o artigo. Se ela pudesse manter esse sentimento até chegar em casa, talvez tivesse chance de escrever algo um tanto decente. Uma página de lamentos para tirar Joshua do pé dela. Mas Keira viu que seu humor não durou muito. Shane estava olhando para ela com um brilho nos olhos. Que foi? Perguntou ela. Por que você está me olhando desse jeito? Estava apenas pensando, começou Shane, como esse seria o momento exato em um filme de romance quando os dois atores principais se beijam pela primeira vez. A chuva. A donzela tremendo. Keira sentiu como se tivesse sido golpeada em ambos os lados por suas palavras, pelo olhar ardente em seus olhos. Bem, isso não é um filme, disse Keira. Isto é a vida real. Shane deu um passo em sua direção. Você sabe o que dizem por aí, não sabe? O volume de sua voz parecia ter diminuído. Keira engoliu seco. Shane estava perto o suficiente para que ela pudesse ver as gotas de chuva descendo por sua pele. Sentir o calor radiante vindo dele. Ela olhou dentro de seus olhos. O que dizem por aí? Ela perguntou, ouvindo sua própria voz soando tão rouca quanto a dele. Shane deu o último passo necessário para preencher o espaço que havia entre eles. Ele agora estava bem ao lado dela, tão perto que suas peles se tocavam. Ele estendeu o braço e segurou o queixo dela com as mãos, inclinando sua cabeça para cima. Eles dizem, disse ele, que a vida imita a arte. Então, ele aproximou sua cabeça dela e pressionou seus lábios contra os dela. Keira sentiu todo seu corpo arder em resposta. Ela não estava mais tremendo de frio. Agora estava tremendo de paixão, de desejo. Era uma sensação como nenhuma que ela já sentira antes. Chega de manter o mau humor, Keira sentia-se radiante, livre. Mais feliz do que nunca. Capítulo 12. Não dava mais para negar. Keira tinha se apaixonado por Shane, completamente. De volta ao quarto da pousada naquela noite, ela ainda podia sentir seus lábios contra os dela. A lembrança do beijo mantinha-se viva em sua pele, zunia em sua cabeça. Todos seus medos de Shane ser um mulherengo tinham desaparecido totalmente. O que Bryn sabia? Ela não estava lá, ela não sentiu o que Keira sentiu. A emoção naquele beijo foi estonteante. Keira sentiu como se estivesse andando nas nuvens enquanto se arrumava para as festividades da noite. Ela secou o cabelo e o ondulou mais do que o usual, pintou seus lábios de vermelho, passou rímel nos olhos e máscara nos cílios. Foi o maior empenho que tinha colocado na aparência desde que chegou aqui, e ela percebeu com surpresa que estava se embelezando para Shane. Ela queria impressioná-lo, ofuscá-lo com sua beleza. Ela queria cair de cabeça nisso, seja lá o que era, e ver onde isso iria levá-la. Ela se borrifou com perfume e saiu do quarto. Quando Oren a viu no bar, seus olhos se arregalaram. Você tem um encontro? Ele perguntou.
Keira encolheu os ombros pudicamente. Talvez eu tenha, ela disse dando uma risadinha. Naquele momento, Shane entrou no bar. Keira sentiu seu corpo inteiro arrepiar, como se uma corrente elétrica estivesse passando por suas veias. Shane caminhou direto até ela com confiança, deslizou os braços ao redor de sua cintura e a puxou para perto dele. Ele lascou um beijo profundo e suntuoso em seus lábios. Keira sentiu-se derreter nele, o mundo inteiro desaparecendo ao redor dela enquanto todo seu foco estava limitado à sensação dos lábios de Shane. Quando eles se separaram, Orin parecia surpreso. Suas bochechas estavam um pouco rosadas. Mas ele não disse nada, em vez, ocupou-se em servir doses, tentando fazer parecer como se não tivesse visto nada. Você está linda, Shane sussurrou no ouvido de Keira, sua respiração fazendo cócegas em sua pele. Você também, ela respondeu com uma voz abafada. Shane manteve o braço ao redor de sua cintura, segurando-a de modo protetor próximo a ele. Então, ele a conduziu pelo bar, abrindo a porta e fazendo um gesto para ela passar. Keira apreciou imensamente a rotina cortês de cavalheiro. Ela adorava um pouco de cavalheirismo galanteador. Na rua, a festa já estava em ritmo acelerado. Multidões barulhentas de foliões bêbados passavam por eles cambaleando, cantando alto, braços embolados ao redor dos ombros um do outro. Mas Keira mal podia vê-los. Ela estava completamente absorvida em seu próprio mundo, um mundo que incluía apenas Shane e seu olhar ardente que a fazia se sentir nua. Eles foram para uma das barracas e Shane comprou uma garrafa de vinho. Ele serviu 2 copos e deu um para Keira. Pensei que garanhões irlandeses não bebessem vinho, zombou Keira. Garanhões irlandeses bebem qualquer coisa para impressionar uma bela mulher, respondeu Shane. O coração de Keira palpitou com um elogio. Eles se acomodaram em uma mesa e sentaram juntinhos, com as cabeças inclinadas. Então Keira percebeu que o assento vazio próximo de Shane foi ocupado. Ela silenciosamente repreendeu a pessoa descortês que tinha sentado ao lado de um casal visivelmente arrebatado de paixão. Eles devem estar tão bêbados que não perceberam que estavam invadindo. Mas então, a pessoa no assento disse algo que fez Keira endireitar-se com surpresa. Shane? Era a voz de uma mulher. Keira olhou para a dona da voz, avistando seu cabelo louro ondulado, seu rosto bronzeado coberto de sardas, a máscara grumosa em seus cílios. Shane olhou sobre seus ombros. Keira notou a forma que seu corpo ficou tenso quando identificou a mulher. Você não vai me apresentar? A mulher acrescentou, olhando para Keira com uma expressão indiferente. A mente de Keira instantaneamente viajou para um lugar ruim, um lugar paranoico. Essa era outra Tessa? Outra das conquistas de Shane? O que você está fazendo aqui? Perguntou Shane, ignorando seu pedido de ser apresentado para Keira, o que fez Keira se sentir pior. Ele também não conseguia lembrar o nome dessa mulher? Ou pior, ele estava escolhendo não apresentar Keira para não estragar qualquer possível contato com esta mulher no futuro? Vim aqui com a esperança de vê-lo novamente, disse a mulher. Shane cruzou os braços. Ele parecia tenso e desconfortável, como se 2 mundos que nunca deveriam se encontraram. Keira sentiu o sangue ferver cada vez mais em pânico. Ela levantou. Vou voltar para meu quarto, ela disse. Continuar o artigo. Não vá, disse Shane. Não, recusou-se Keira. Preciso ir. Ela saiu apressada, deixando Shane com a mulher cínica que parecia triunfante com seu sucesso em espantar Keira. Sentindo-se uma idiota, Keira andou apressadamente pelas ruas pavimentadas de volta para a pousada. Ela entrou com tudo no bar movimentado, abrindo passagem com empurrões, com pressa para chegar no andar de cima. Assim que não havia ninguém por perto, Keira deixou suas lágrimas caírem. Ela subiu as escadas rapidamente, sentindo-se uma completa idiota por ter confiado em Shane, por ignorar sua intuição, por chorar por outra porcaria de homem. Ela correu para seu quarto e bateu à porta, arrancando seus sapatos estúpidos, tirando seu vestido elegante. Ela os atirou no chão e ficou lá parada, arfando, lágrimas caindo de seus olhos, furiosa com ela mesma e furiosa com Shane. Ela se cobriu com um roupão e andou de um lado para o outro no quarto.
Então, de repente, pela primeira vez em semanas, Keira sentiu um chama real de inspiração. Ela sentou-se à mesa, agarrou o laptop e começou a digitar. Direcionou toda a sua mágoa e raiva para as pontas dos dedos. Palavras furiosas, críticas, fluíram para o documento aberto diante dela. O que acontece na cidade do amor quando você é um veterano? O casamenteiro já parou para considerar os encontros embaraçosos que podem acontecer quando chamas antigas encontram novas chamas, ou quando seus serviços são usados não pelo não correspondido solitário, mas sim por mulherengos buscando experiências amorosas simultâneas. Aplicativos de namoro virtual à parte, com certeza não há melhor lugar para procurar uma jorrada de presas ingênuas e vulneráveis do que no mercado de carne do casamenteiro. Keira continuou digitando até que seus dedos estivessem quase adormecidos, batendo nas teclas como um pianista que toca em um concerto de forma apaixonada. Então, ela foi interrompida pelo som de uma batida na porta. "Estou ocupada, Orin", ela gritou. "É o Shane", chegou a voz do outro lado. Keira parou de digitar. Mas apenas por um momento. Ela não iria deixar Shane persuadi-la, tirando-a desse lugar que finalmente encontrou. Só de pensar que tinha quase arruinado sua carreira por aquele estúpido. A última coisa que ela estava preparada para fazer agora era deixá-lo entrar. Ela digitou novamente, seus dedos batendo nas teclas com uma fúria crescente. "Posso entrar?", pressionou Shane. "Gostaria de falar com você." "Não", ela gritou. "Vai embora." Shane claramente não estava prestes a respeitar seus desejos. Keira novamente ouviu sua voz abafada através da porta. "Por favor", ele disse. "Eu disse não." Houve um momento de silêncio. Keira esperava que isso significasse que Shane tivesse ido embora. Mas, então, ela escutou sua voz patética e suplicante mais uma vez. "Se você está com ciúmes daquela mulher ou algo do tipo, não fique." Aquela era Caroline. Minha ex. Ela foi até a porta raivosamente trovejando. Destrancou e abriu-a. Lá estava Shane, parecendo envergonhado, com suas sobrancelhas elevadas até o meio de sua testa. Mesmo enfurecida com ele, Keira não conseguia parar as sensações que a possuíam ao olhar para seu lindo rosto. "Não estou com ciúmes", ela gritou. "Por que deveria estar com ciúmes?" "Não disse que deveria", disse Shane, dando para trás. Seus traços distorceram-se com consideração. "Só achei que poderia estar porque você saiu correndo enquanto ela estava lá sentada." Ele coçou o pescoço nervosamente e olhou para ela como um cordeiro perdido. Keira deixou escapar um grunhido de aborrecimento por sua total falta de noção. "Bem, não estou", disse Keira asperamente. Ao contrário da crença popular, as mulheres não estão constantemente se comparando umas às outras enquanto competem pela atenção de homens peludos e estúpidos. Shane pareceu achar engraçado seu comentário. Ele juntou os lábios, claramente em uma tentativa de não começar a rir. "Você quer dizer, homens peludos estúpidos como eu?", ele disse, seu atrevimento usual começando a reaparecer em seu tom de voz. "Sim. Como você." "Sei", ele disse, diplomaticamente. "Então, você não estava com ciúmes de Caroline porque você não está competindo pela minha atenção porque eu sou estúpido. E peludo." Keira fez bico. "Não caçoe de mim." Shane juntou seus lábios firmemente. "Desculpe. Você é uma graça quando está brava. Dá vontade de fazer as pazes com você." Ele se aproximou e tocou no colarinho do roupão dela. Keira se afastou e empurrou sua mão. "Aposto que sim. Aposto que tudo faz você querer, você sabe. Conheço homens como você. Eu sei como vocês funcionam." Shane pareceu falsamente ofendido. "Não sou um robô", ele disse. "Não tenho um manual de funcionamento." "Você é um mulherengo", gritou Keira. "Um usuário. Um transador serial de uma noite só." Shane caiu na gargalhada. "Que diabos você está falando?", ele disse enquanto seus ombros sacudiam com a risada. Aquela visão deixou Keira ainda mais furiosa. Primeiro,
ele atraiu para sua armadilha em que ela achou que queria ele, e agora ele estava rindo dela por descobrir a verdade. Caroline hoje à noite. Tessa. Há quantas outras, Shane? Outras o quê? Mulheres? Na última vez que chequei, um pouco menos que 3 bilhões. Outras mulheres que você transou, berrou Keira. Shane parecia confuso. Ou estava entretido? Keira não conseguia dizer qual. Bem, começou Shane, tocando seu dedo. Tem Deirdre, minha esposa falecida. Shane, interrompeu Keira. Impor uma viagem de culpa sobre sua esposa falecida era a última coisa que ela queria. O que? Ele exclamou, ainda rindo, mas evidentemente tornando-se frustrado. Você está falando loucura. Eu nem sei quem é essa Tessa que você vive mencionando. Keira olhou para ele com os olhos semicerrados. Verdade? Você realmente não lembra? Comprova o meu argumento. Ela cruzou os braços. Tessa. Aquela mulher que você transou na primeira noite do festival. O rosto de Shane praticamente trincou com o poder de seu choque e entretenimento. Ele segurou Keira pelos ombros. Eu não transei com ela, ele exclamou. Nós tomamos uma bebida, tivemos um flerte e uma dança. Só isso. Se você for me acusar de alguma coisa, então deveria ser pelo meu charme. Porque mulherengo é a última coisa que sou. Jesus, até te disse que já fui casado. Isso não é o suficiente para fazer você perceber que não sou um mulherengo? Porque eles não costumam ser do tipo que sossega. Isso foi anos atrás, ela contestou. Você pode mudar. O fato de Shane parecer mais entretido do que bravo com suas acusações fez com que Keira sentisse-se ainda mais como uma cabeça dura. Ela ficou parada olhando para ele, não querendo voltar atrás. Mas mesmo brava com ele, Shane era irresistível para ela. O quanto melhor seria acreditar nele, recuar, render-se. Ela queria aquilo mais do que qualquer coisa. Mas não mudei, suplicou Shane. Eu tive 3 parceiras sexuais minha vida toda. Keira não sabia se ele estava minimizando seu histórico sexual para fortalecer seu argumento. 3 parecia um número impressionantemente pequeno. Era bem menos do que ela teve, ela percebeu sentindo-se culpada. Ela sentiu que estava começando a ceder. Como se percebesse que ela estava enfraquecendo, Shane deslizou as mãos dos ombros, pelos braços e, então, parou em suas mãos. Ele segurou as 2 mãos e deu-lhe um olhar reconfortante. O contato físico despertou todos os sentidos de Keira. Ela sentiu sua determinação começando a enfraquecer. Eu realmente achei que você tinha transado com Tessa, ela disse. Shane balançou a cabeça. Não. Na verdade, sou muito cuidadoso com minhas parceiras sexuais. Não pulo na cama com qualquer uma. E nunca tive 2 garotas ao mesmo tempo. Quando gosto de uma garota, sou só dela. 100%. E eu já te conhecia quando conheci Tessa, então eu nunca iria fazer nada com ela. Keira sentiu o calor irradiando de suas mãos. Ela fez uma pausa, assimilando suas palavras. Espera. O que você quer dizer? O sorriso de Shane estremeceu. Quero dizer que já estava caidinho por você, sua boba. Keira franziu para ele, incapaz de considerar o que ele estava dizendo para ela. Você me odiava quando nos conhecemos, ela disse. Você me achava uma snob. Uma princesa. Você me chamava de pequena Miss Nova York. Shane sorriu maliciosamente. Não, tenho certeza que era você que me odiava. Eu te achei uma gata desde o primeiro dia. Eu só não iria deixar isso transparecer porque você tinha namorado. Fiquei bem chateado com aquilo. Achei que era meu azar ter encontrado uma garota sexy e inteligente como você e descobrir que ela já tinha dono. Mas você foi ao túmulo porque se sentiu culpado por causa da Tessa. Senti culpa por sua causa. Oh, disse Keira boquiaberta pelas palavras dele. Ela nem sabia como reagir ao Shane agora. Se isso era apenas ele passando uma cantada, então ele era muito bom nisso.
Ela estava rendendo-se completamente e inteiramente. Com suas mãos ainda agarradas, Keira se afastou da porta, dando um passo para trás no quarto, puxando Shane para dentro com ela. Ela notou que seu laptop ainda estava aberto na mesa, com o discurso furioso na tela. Ela largou as mãos de Shane e rapidamente fechou o laptop antes que ele visse o que ela tinha escrito. Quando ela virou, lá estava ele, bem no meio da sala, a apenas alguns centímetros de distância. Era a primeira vez que ele tinha entrado no quarto dela e Keira estremeceu ao vê-lo ali. Ela sentiu suas emoções consumindo-lhe, desejando-lhe. Ele olhou para ela de forma adorável, sua camiseta cinza justa mostrando seu físico. Como se estivesse possuída, Keira de repente se sentiu incapaz de se segurar. Ela se atirou nele, colocando seus braços ao redor de seu pescoço, puxando seu corpo próximo ao dela, pressionando sua boca contra a dele. Shane respondeu com igual paixão, suas mãos deslizando abaixo do tecido de algodão de seu roupão, encontrando suas costas nuas e passando as pontas dos dedos contra seu quadril. Ela passou os dedos por seus cabelos, entrelaçando-os. Eles se separaram, ambos ofegantes, o olhar entre eles queimava como fogo. Então, as mãos de Keira estavam sobre seus ombros, empurrando-o gentilmente para trás em direção à cama, desejando mais do que jamais tinha desejado alguém em sua vida. Bocas deliciando-se avidamente uma sobre a outra, eles caíram sobre o colchão. Capítulo 13. Keira acordou na manhã seguinte em um emaranhado de membros. Shane a estava abraçando, embrulhando-a. Era aconchegante e confortável. Keira sorriu para si mesma enquanto repassava em sua mente a transa ardente da noite anterior. Tinha sido o encontro mais alucinante de sua vida. Sexo com Zack era bom no início, depois virou rotina. Ela nem tinha percebido o quanto do fogo entre eles tinha apagado até ter sido inflamado pelo poder de Shane. Enquanto olhava para essa forma maravilhosa dormindo, ela não pôde deixar de pensar sobre o futuro. Sua viagem não iria durar para sempre. Isso significava que essa coisa incrível que encontrou com Shane também iria acabar? Era pouco realista pensar que eles continuariam namorando após seu retorno para Nova York. Os voos custariam mais do que o salário deles permitia, e um relacionamento poderia existir sem contato físico, mesmo que ocasional? O pensamento de que havia um prazo de validade para o romance deles encheu-a de pavor. Ela se moveu e Shane se remexeu, abrindo um pouco o olho. Bom dia, ele disse, sonolento, sorrindo radiantemente ao vê-la. Ele apertou os braços em volta de sua cintura. E onde você acha que está indo? Keira respondeu sorrindo. Estava indo fazer um pote de café. Shane concordou com a cabeça e a soltou. Isso é permitido. Keira riu e sai da cama, percebendo que suas pernas estavam um pouco bambas. Ela foi até o balcão, onde havia uma chaleira e um frasco de café instantâneo. Não era muito luxuoso, mas Keira não estava nem aí. Hoje ela estava flutuando. Keira fez o café e voltou para a cama. Então começou Shane, pegando sua caneca das mãos dela. Agora que você sabe que não sou mulherengo, isso significa que somos um casal? Os olhos de Keira se arregalaram. Ela não esperava que Shane fosse ir tão direto ao assunto. Mas a ideia não a assustava. A ideia a deixava muito feliz. E embora já pudesse imaginar a reação de Bryn dizendo que isso não passou de uma vingança contra Zack, ela não estava nem aí. Se as vinganças eram assim tão boas, ela deveria se vingar com mais frequência. Ela virou a cabeça para o lado e olhou para Shane. Claro. Shane riu. Claro. É só isso que ganho? Keira não deixou suas emoções transparecerem. O que você preferiria? Ah, sim, sim, por favor, diga que posso ser sua amada. Está bem melhor, brincou Shane. E sim, você pode. Keira sorriu com satisfação. Então qual é o plano hoje? Aonde vai me levar? Shane fez uma careta. Acho que seria estranho se eu agisse como seu guia turístico agora. Você não acha? Bem, minha empresa está te pagando, gracejou Keira. Estou certo de que eles também estão te pagando, respondeu Shane com um sorriso irônico.
E parece que isso não faz com que você faça trabalho algum. Touché, respondeu Keira. Eles riram juntos. Keira estava animada. Até a luz do dia passando pelas cortinas finas parecia mais brilhante hoje. Nem mesmo a constante camada de nuvens cinzentas no céu poderia estragar o humor de Keira. Neste caso, por que não decidimos junto onde deveríamos ir? Ela disse ao Shane. Tipo um encontro? Um encontro de verdade? Com uma atividade? Keira concordou com a cabeça. O que você acha de uma galeria? Claro. Há uma tonelada de artistas na Irlanda. A Galeria de Arte Limerick City é a mais próxima. É cerca de 1 hora de carro. Topa? Parece ótimo, disse Keira. Passaremos por algumas cidades com nomes esquisitos que você pode enviar fotos para sua irmã. Você notou-a fazendo isso? Perguntou Keira, surpresa por sua atenção. Noto muitas coisas que você faz, respondeu Shane. Eles terminaram o café e se vestiram. No andar de baixo, descobriram que Orin tinha organizado um buffet de café da manhã para eles. Mas o próprio Orin não estava lá. Ele deve estar dando-lhes privacidade, pensou Keira. Isso ou ele estava envergonhado e evitando eles. Após um rápido café da manhã, eles saíram da pousada de mãos dadas. Shane foi para a esquerda, Keira para a direita. Eles colidiram como um elástico. O carro está desse lado, disse Keira. Shane sacudiu a cabeça. Não. Meu carro está daquele lado. Seu carro está ali. Ele apontou para a direção que estava tentando ir. Não vou dirigir, gaguejou Keira. Você sempre dirige. Eu dirigia, Shane sorriu maliciosamente, quando eu era seu guia turístico. Mas agora sou seu namorado. O que significa que compartilhamos as coisas. Nunca vi você dirigir. Você não acha que esse é o tipo de coisa que um namorado deve experimentar? Mas sou terrível nessas estradas, protestou Keira. Elas são muito pequenas. Vou matar nós dois. Tenho fé em você, disse Shane. Ele puxou sua mão e Keira cedeu. A ideia de dirigir nesse lugar mais do que o necessário a aterrorizava. O carro alugado estava estacionado ao lado da pousada. Keira entrou no lado do motorista, imediatamente sentindo-se deslocada. Se vou dirigir, você terá que ser o fotógrafo oficial, disse Keira. Ela lhe entregou seu celular. Sem problema. Vou tirar fotos das placas de Bunhat, Cratloy e Doradoyle. Keira riu. Obrigada. Parece perfeito. Ela ligou o carro e engoliu os nervos e, então, deu a ré. Por sorte, o tráfego era leve. Eles chegaram à primeira placa da lista de Shane e ele tirou uma foto enquanto passavam por ela. Para quem devo enviar isto? Perguntou ele. Nina, disse Keira. É a vez dela. Sem problema, disse Shane. Ela observou enquanto ele rolava a tela para baixo à procura do nome de Nina e enviava a foto para ela. Um momento depois, ele virou para Keira. Ela respondeu dizendo que Joshua está no pé dela por sua causa. Você pode enviar algumas palavras? Keira lamentou. Mas, então, lembrou-se do discurso que tinha escrito ontem. Seria cruel usá-lo? Ela estava certa de que Joshua iria gostar, e definitivamente iria fazer com que ele largasse do pé dela por 1 ou 2 dias. Mas ela já não se sentia daquele jeito. Na verdade, ela se sentia totalmente o oposto. Se ela enviasse o discurso ao Joshua e ele quisesse no artigo final, Shane iria ficar bravo se o lesse. Novamente, um monte de vocês. É melhor eu encostar e lhe enviar uma atualização, disse Keira. Eu posso fazer isso, disse Shane. Keira negou com a cabeça enquanto parava no acostamento. De jeito nenhum. Ela pegou a bolsa no banco de trás e tirou o laptop. Ela rapidamente escreveu um e-mail para Nina e enviou o documento. Pelo menos agora ela poderia relaxar. Eles continuaram. O celular de Keira vibrou com outra mensagem recebida. Nina diz obrigada, isso é magnífico, contou-lhe Shane. Ele,
Então, tirou uma foto da placa de Cratloy. Essa é para BRYN, disse-lhe Keira. Ele enviou a foto para ela. Ela respondeu com alguns emojis. O gato rindo, o fantasma rindo. O sapo sorrindo. Acho que podemos assumir com segurança que ela está entretida. Eles chegaram a Limerick e pararam no estacionamento da galeria. Keira soltou seu suspiro tenso enquanto estacionava e desligava o motor. Como me saí? Perguntou Keira. Estamos ambos vivos, o que é o mais importante. Shane olhou de dentro da janela do passageiro como se estivesse examinando se ela tinha estacionado direito. Você dirige muito bem, considerando, disse ele. Considerando o que? Respondeu Keila, erguendo uma sobrancelha. Que eu sou uma mulher. Ou que eu sou americana. Suas palavras, não minhas, disse Shane espirituosamente. Eles saíram do carro e entraram na galeria. Era muito romântico passear junto, olhando para as obras de arte. Keira tinha que se forçar para se concentrar nas pinturas, porque seu olhar sempre desviava para Shane. Ele era a verdadeira obra de arte aqui, na opinião dela. Eles foram até a cafeteria da galeria e pediram almoço. Era um espaço legal, aberto e moderno, cheio de plantas altas. Um telhado de vidro permitia a entrada do máximo de luz que o dia nublado permitia. Este lugar é muito bacana, disse Keira, olhando ao redor dela. Naquele momento, o garçom chegou com seus pratos de cuscuz, pão sírio, hummus picante e azeitonas, um banquete multicultural que Keira não esperava encontrar nas profundezas mais profundas da Irlanda. A arte é muito valorizada aqui, explicou Shane. Em todas as formas. Cerâmica. Quadros. Música. Sim, havia notado o fato de que todo mundo consegue tocar um instrumento, disse Keira, lembrando-se da primeira vez que bateu os olhos em Shane, quando ele estava no palco com seu violino. Embora ainda não tenha visto um arpista, o que me deixou um pouco decepcionada. Verdade? Perguntou Shane, surpreso. Conheço pelo menos 10, lembre-me de levá-la para o Hope and Anchor em uma quarta noite. Minha amiga Claire tem uma vaga semanal lá. Keira sorriu para si mesma, percebendo que Shane queria incluí-la totalmente em sua vida. Não apenas a parte de turista, mas a parte com seus amigos. Mas quanto mais ela pensava a respeito, mais agitada ficava. Não era como houvesse quantidades infinitas de quartas-feiras para eles escolherem. Na verdade, havia apenas uma antes dela ir embora. A probabilidade de ela conhecer Claire, a arpista, era inexistente. Porque a verdade da situação era que Keira era uma turista. Não importavam as suas intenções, ou as intenções de Shane, ela logo partiria. O pensamento a aterrorizou. Você parece triste, disse Shane, inesperadamente. Keira ficou tensa. Ela não tinha a intenção de deixar suas emoções transparecerem. Ela não via sentido em conversar sobre como isso era temporário, porque iria apenas estragar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, era um fato que ela partiria logo e eles não poderiam ignorar o problema para sempre. Estou apenas pensando em como não temos muito tempo, disse ela. Para eu conhecer Claire ou qualquer um de seus amigos. Esse tipo de coisa. Ah, sim, disse Shane desanimadamente. Ele entendeu o braço e apertou sua mão. Também estive pensando sobre isso. Ela olhou para ele no outro lado da mesa. Esteve? O que você tem pensado especificamente? Ela queria escutar o lado de Shane da situação, já que ela estava repassando dela em sua cabeça repetidamente por dias. Estive pensando do quanto será ruim quando dissermos adeus, disse Shane. Adeus. Era para lá que a mente de Shane estava indo. Não para namoro à distância ou manter contato via chat com vídeo. Nem mesmo em combinar um encontro no futuro, quando eles pudessem se encontrar novamente. Ele foi direto para o final frio e duro do adeus. Sim, acho que não seria realista pensar em namoro após a minha partida, disse Keira, colocando o cabelo atrás da orelha, tentando parecer calma enquanto estava sentindo tudo, menos calma. Quero dizer, tem o Oceano Atlântico inteiro entre a gente. A mão de Shane apertou ainda mais a mão dela. Bem,
Isso não impediu seus antepassados, impediu? Keira não estava no clima para uma piada. Ela havia se envolvido demais nessa brincadeira de namorado e namorada. Mas, como sempre, Shane parecia estar vendo apenas o lado divertido. Subitamente, sentindo-se desconfortável, Keira afastou sua mão da dele. Foi um gesto estranho que não passou despercebido por Shane. Keira, estou dizendo que se as pessoas atravessavam o Atlântico em barcos, podemos fazer o mesmo em aviões. O que são 7 horas nesta época e idade? Podemos ver o voo como uma oportunidade para assistir séries de TV. Mas era um pouco tarde para suas palavras a consolarem. Mesmo que Shane quisesse que isto continuasse, ou mesmo que longas horas de voo não o incomodassem, como eles iriam arcar com essa despesa? Nenhum dos dois era rico. Com o salário atual dela, ela poderia provavelmente pagar por uma viagem por ano à Irlanda para vê-lo. Seria o mesmo, ou pior, para ele. Não sei sequer se a TV pode salvar isto, ela disse desanimadamente. Shane olhou para ela com um olhar sofrido em seus olhos. Parece que você está desistindo. Não, disse Keira, balançando a cabeça. Estou apenas sendo realista. Consigo pensar em outra palavra em vez de realista, disse Shane. Que tal não aventureira? Chata. Charmosa, resmungou Keira. Mas ela sabia que Shane estava apenas zombando dela porque ele estava sorrindo. Mas ela não conseguia se divertir. Keira, somos ambos jovens o suficiente. Não deveríamos estar pensando em quão realista ou lógico nossas decisões são. Prefiro gastar cada centavo que tiver voando pelo mundo para vê-la do que economizar para uma aposentadoria ou algo igualmente chato. Vamos, anime-se. Ele deu um sorriso largo para ela encorajando-a, vamos pensar nisso somente quando a hora chegar, ok? Keira podia sentir um caroço em sua garganta. Embora concordasse em parte com o que Shane estava dizendo, ela não conseguia evitar a súbita sensação de finalização que tinha tomado conta dela. Veio em uma onda, como se ela tivesse deixado sua mente para trás e a mesma a tenha subitamente alcançado. Não querendo chorar na frente de Shane, Keira pediu licença para usar o toalete, deixando sua bolsa com ele. No espelho, ela olhava para si mesma, perguntando-se no que havia se metido. Por um lado era emocionante. Jogar a cautela pela janela era poderoso. Mas, por outro lado, sentia como se estivesse preparando para uma queda. Que ela era tola, e foi imprudente em sua decisão de deixar as coisas progredirem tanto com Shane. Isso não poderia terminar bem, poderia? Novamente, nada realmente durava para sempre. Talvez a finitude fosse parte da atração. Ele nunca teria a oportunidade de vê-la louca, nem ela ele. Poderia ficar perto do perfeito enquanto durasse. Preparando-se, Keira saiu do toalete e retornou à mesa. Quando ela voltou, descobriu que seu laptop não estava na mesa. O que você está fazendo? Ela perguntou, chocada, correndo em direção ao Shane. Eu só queria ver o que tem escrito, ele respondeu inocentemente. Keira fechou a tampa. Bem, não pode. É particular. Como pode ser particular? Ele disse, rindo. Você vai publicar para o mundo ler. Mas Keira não viu o lado engraçado. Shane chegou muito perto de ver o que ela tinha escrito. Isso a incomodou. Sim, depois de ser editado, respondeu Keira. Não quero que você veja o artigo em sua versão inicial. Era uma meia-verdade. Embora suas primeiras versões realmente fossem embaraçosamente horríveis, o principal motivo era porque ela não queria que Shane visse o que tem escrito. Sem uma explicação, e fora de contexto, iria passar uma imagem errada dela. Pensando bem, mesmo com uma explicação iria fazê-la parecer horrível. Além disso, é para um público muito específico. Você é um americano solteiro na faixa dos 20 ou 30 anos? Não? Não achava que fosse. Ela sentou-se bufando, com os braços cruzados. Desculpe, disse Shane, claramente percebendo que a tinha aborrecido. Não vou bisbilhotar novamente. Só estava curioso. Você está sempre tão ocupada, que só queria ver com o quê? Quero dizer,
Você já me viu tocando violino, mas ainda não viu uma única frase do que escreveu. E você já me viu fazendo meu trabalho de guia turístico. Adoraria vê-la em seu papel de repórter. Talvez outro dia, disse Keira duramente. Eles terminaram a comida, seus ânimos mais sombrios do que quando chegaram. Keira sentiu-se terrivelmente culpada. Se ela não fosse uma cobra, com tanto para esconder, Shane não teria feito nada errado. Eles voltaram para Lisdon Van Varna. Desta vez, Keira manteve seu celular com ela. O incidente do laptop foi muito perto para o conforto. E se Nina enviasse uma mensagem de uma frase editada ou com alguma opinião sobre algo cruel que ela tivesse dito? Se Shane visse as palavras, ela se sentiria terrível. Eles chegaram à cidade e Keira estacionou. Quando entraram na pousada, viram que Orin tinha finalmente decidido reaparecer. Ele parecia um pouco desconfortável olhando para os dois, mas foi simpático como sempre. Bebidas? Ele perguntou. Um pouco cedo para mim, disse Keira. E tenho que trabalhar em algumas edições. Vou me acomodar no canto com meu laptop. Vocês dois vão em frente. Enquanto Orin servia uma cerveja para si mesmo e uma para Shane, Keira aumentou a distância entre eles. Ela se sentia tão horrível apunhalando todos pelas costas, que era quase insuportável compartilhar da farra deles. Será que ela se deixou levar por toda essa coisa de namorado-namorada? Quando Shane era apenas um cara sexy, as coisas eram um pouco mais simples. Pelo menos ela não sentia como se devesse algo para ele, como honestidade. O pensamento revirou seu estômago. Keira olhou o último e-mail de Nina, o qual continha modificações do rascunho que tinha enviado naquela manhã. Para seu alívio, era uma boa notícia. Joshua na verdade gostou e queria que ela continuasse da mesma maneira. Ele usou mesmo a palavra o gostar? Keira perguntou por mensagem para Nina. Sua resposta foi: pois é. Acho que o médico aumentou a dose de Advil, então não leve a sério. Keira riu para si mesma. Era bom estar em contato com Nina. Era um alicerce, lembrava-a de onde tinha vindo e por que estava lá. Sem o senso de humor irônico e atualizações regulares da amiga, Keira poderia ter se deixado levar ainda mais pela empolgação. Ela ocupou-se com seu laptop no canto, enquanto Shane e Orin bebiam e conversavam alegremente. Então, Keira, Orin gritou para Keira. Shane me disse que você é um tanto protetora com sua escrita. Só as escritas ruins, ela gritou de volta. Ela realmente não queria que isto fosse novamente o tópico de conversa e deu o melhor de si para não morder a isca. Ela já estava se sentindo muito mal sobre o que tinha enviado. Mas Orin, assim como Shane, não estavam prestes a desistir. Não precisa ser a primeira versão, ele sugeriu. Que tal se fosse algo impresso na revista do mês passado? Keira ficou tensa. Isto estava muito perto para o conforto. Mas qual era sua alternativa? Mais cedo, sua desculpa para Shane foi que ela não o queria lendo nada incompleto. Nenhum rascunho. Mas a revista do mês passado tinha um artigo dela, e no mês antes disso. Talvez se apenas entrasse no site da Viator 1, ela seria capaz de mostrar-lhes um pequeno fragmento do trabalho. Talvez aquilo fosse o suficiente para tirá-los do pé dela. Está bem, ela cedeu. Aqui está um artigo que escrevi para um desfile no mês passado. Devo adverti-los que não está muito bom. Shane e Orin vieram até ela. Eles pareciam impressionados com o design do website, embora Keira soubesse que Shane, no mínimo, acharia snob. De repente, Shane se aproximou e agarrou o laptop, arrancando-o da mão dela. Ele estava dando risadas como se fosse uma piada e Keira percebeu, ao olhar para o rosto sorridente de Orin, que eles planejaram isso. Eles se uniram contra ela para roubar o laptop e ver o que tinha escrito sobre o festival. Não, implorou Keira. Eles nem imaginavam. Eles pensavam que isso era uma diversão inocente. Eles acharam que estavam apenas brincando com ela, derrubando sua modéstia. Mas Keira sabia a verdade. Seu estômago revirou de medo com o que ela sabia estava prestes a acontecer. Era muito tarde.
Shane começou a ler em voz alta a última parte crítica que ela tinha enviado. Sua voz foi de cantada e jovial para quieta, desanimada e profundamente magoada. Hospitalidade irlandesa sufocante, ele leu, olhando para ela com olhos tristes, traídos. Espelunca escura e sombria? É isso que você acha da gente? Desculpe, sussurrou Keira, com um mau pressentimento. Shane olhou para ela com uma expressão aflita. O que é isso? Por que você está sendo tão cruel? Era minha tarefa, Keira tentou explicar. Mas não é como realmente me sinto. Eu tenho que ter uma atitude snob para o artigo, só isso. Não sou eu. Desculpe. Então você está dizendo que não conta porque você não pensa isso? Replicou Shane, parecendo aborrecido. Desculpe, repetiu Keira. Era a única coisa que ela conseguia pensar em falar. Eu sei que não é uma desculpa. Com certeza não é uma desculpa, disse Shane. Você está nos destruindo completamente. Pensei que era uma revista de turismo. Que tipo de revista de turismo destrói os lugares que revisa? Keira mordeu o lábio. É menos turismo e mais viagem e estilo de vida, acho. Viagem sarcástica e estilo de vida irônico, disse Shane. Qual a finalidade disso? Keira sentiu-se horrível. Ela encolheu os ombros. Eu não sei. É estúpido. Superficial. E eu fui uma tola por ter me deixado envolver. O que posso dizer para me redimir com você? Com vocês dois. Além de que sinceramente sinto muito. Orin opinou. Você realmente acha que um pedido de desculpa é suficiente? Eu coloco meu coração e alma nesta pousada. Isto poderia acabar comigo. Ela olhou para ele. Ele parecia tão decepcionado com ela. Ela se sentiu igualmente decepcionada consigo mesma. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu nunca faria nada que pudesse prejudicar o negócio. Poucas pessoas leem a revista. Não acho que iria influenciá-las. Quero dizer que nossos leitores não viriam para um lugar como esse para começo de conversa. Keira calou a boca, percebendo o quão horrível soou o que ela tinha acabado de dizer, e como os dois iriam interpretar. Shane olhou para ela friamente. Um lugar como este, ele repetiu. Keira sentiu um arrepio por toda parte. Agora ela realmente pisou na jaca. Shane engoliu o resto da cerveja e pegou o casaco de seu banco. Onde você está indo? Disse Keira, com um pressentimento horrível. Shane manteve sua voz calma. Você não precisa mais de um guia. Você já viu tudo o que há para ver. Acho que é melhor se agora cada um seguir o seu caminho. Você consegue se virar sozinha. Shane, berrou Keira, indo atrás dele, sentindo-se arrependida. Foi inútil. Ele virou e saiu do bar. Keira olhou para Orin. Ele sacudiu a cabeça e desviou o olhar. Keira sentiu como se o mundo tivesse desabado em sua cabeça. Ela correu até a porta do corredor e abriu, correndo para seu quarto no andar de cima. Após entrar, ela pegou seu celular e ligou para BRYN. Quando sua irmã atendeu, Keira começou a chorar. Mana, disse BRYN, gentilmente. O que aconteceu? É o Shane? Sim, admitiu Keira. Mas não apenas Shane. Orin também. Eles leram meu artigo e agora me odeiam. Orin não é um velho, disse BRYN, parecendo confusa. Por que você se importa com a opinião dele? Porque ele é meu amigo. O peito de Keira estava pesado de culpa e vergonha. Honestamente, não sei se posso continuar aqui. É o bar de Orin. E do que adiantaria? Não consigo escrever nada bom. Agora que todos me odeiam, não vejo qual a vantagem em ficar aqui. E daí se algumas pessoas te odeiam? BRYN a desafiou. Você não está aí para fazer amigos. Você está aí pela sua carreira. Nada mudou. Só voltou ao que era quando você chegou aí.
Eu mudei, BRYN, lamentou Keira. Eu nem sei mais como escrever. Isto é inútil. Não acredito nisso, respondeu BRYN, refutado sua afirmação. Você é uma escritora incrível, mana. Sempre foi. E você é uma batalhadora. Você não foge de seus problemas, você os enfrenta. Fale com Shane. Lute. Keira fungou fortemente. Pensei que você o achasse um mulherengo. Um garanhão. Por que você se importa se eu resolver ou não meus problemas com ele? Não sei, disse BRYN, exalando fortemente. Apenas parece que você está tendo uma experiência maravilhosa e curtindo a companhia de um cara incrível. Não deixe esse detalhe atrapalhar. De qualquer forma, o que te espera aqui em Nova York? Você vai dormir no meu sofá. Excelente, bufou Keira, fazendo bico. Então, estou basicamente entre a cruz e a espada. Nunca se sabe o que pode acontecer, disse BRYN. Vai lá e use suas habilidades verbais com Shane. Tenho certeza que ele irá ceder. Mas Keira não estava tão segura que conseguiria. Ela não achava que houvesse como apagar isso. Shane parecia tão magoado. Ele nunca iria perdoá-la. Ela havia arruinado a única coisa boa que estava acontecendo. Capítulo 14. Na manhã seguinte, Keira não ficou surpresa quando não havia café da manhã esperando por ela no bar. Quando Shane não chegou para levá-la para uma excursão, ela também não ficou surpresa. Seu estômago se retorcia e virava com tristeza. Ela sabia que, de qualquer forma, deveria comparecer a alguns eventos do festival, mas sentia-se demasiadamente anestesiada para fazê-lo. Sem Shane, seria deprimente. Então, em vez disso, ela correu para o seu quarto no andar de cima e fechou o mundo exterior. Keira queria partir, fugir daquele lugar, deste país, e esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas ainda restavam 4 dias de sua viagem. Ela sabia que nem mesmo um telefonema de súplica para Ritter resultaria em um reagendamento dos voos. Mesmo que a própria Ritter fosse compreensiva com a situação, o que Keira sabia que não seria, Joshua iria vetá-la. Ele diria algo sobre o quanto ela já custou para a empresa. Como seria a cabeça dele que estava em jogo, não a dela, ou algo igualmente dramático. A última coisa que ela queria nesse momento era qualquer tipo de interação com Josh. Keira sentiu-se completamente perdida. Ela desejava que houvesse alguma forma de se comunicar com Shane, mas não tinha nem seu número de telefone. Se ele pudesse dar-lhe uma chance, talvez eles pudessem discutir essa questão, resolvê-la. De repente, ela se lembrou do itinerário que Ritter lhe havia dado. A assistente de Josh tinha planejado tudo meticulosamente. Certamente ela teria incluído o telefone de Shane em algum lugar. Keira procurou pelo itinerário de Ritter em suas malas. Ela encontrou e olhou o documento, procurando pelo número de Shane. Lá estava. Ele estava anotado como o guia. Como era estranho pensar nele agora como seu guia turístico, quando já tinha se tornado algo tão diferente, algo muito mais importante. Ela sentiu-se nervosa enquanto discava seu número. Ela escutou o telefone tocar e, então, a caixa postal. Refletindo por um momento, Keira decidiu deixar uma mensagem. Ei, Shane, é Keira. Podemos conversar? Sua voz soava forçada, mais nervosa do que ela gostaria. Ela perdeu sua confiança e desligou antes que tivesse a chance de dizer algo mais. O que ela realmente queria era desculpar-se. Rastejar. Mas isso não ajudou em nada antes e agora parecia que ela tinha perdido toda a sua força interior. Seu telefone zuniu, indicando uma mensagem. Ela ficou tensa, desejando que não fosse Joshua. Rezando para que fosse Shane. Não era nenhum dos dois. Em vez, era uma mensagem de Nina. Tenho uma ideia. Você precisa ver com quem o casamenteiro combina você. Isso faria um ótimo parágrafo de conclusão, você não acha? O coração de Keira apertou. A ideia de abordar William para uma união a enojou. Ela não queria nem pensar em estar com outro homem.
Ela apenas desejava que tudo voltasse a ser como antes com Shane. Mas Nina estava certa. Ela estava tomada pelo bloqueio de escritor. Talvez uma visita a William lhe desse a faísca de inspiração que precisava. Uma combinação ruim poderia fornecê-la com o último ou os 2 últimos parágrafos finais para seu artigo. Keira não estava certa de como, mas de alguma forma ela conseguiu levantar-se da cama e sair às ruas de Lisdoonvarna. Ela caminhou lentamente até a casa de William, ganhando tempo. Mas não dava para ir mais devagar que aquilo com apenas uma rua, e logo ela estava no lado de fora da casa de cor laranja queimado. Ela respirou fundo e bateu na porta. Maeve atendeu. Keira, ela disse. Perguntava-me quando iríamos vê-la. O comentário fez seu estômago contrair. Era assim tão óbvio para todos que as coisas com Zachary acabariam? Ela realmente aparentou para todos como uma infeliz irremediável, que uma visita ao casamenteiro seria inevitável? Ela seguiu Maeve para dentro, e a mulher de cabelos de fogo saiu para fazer um bule de chá. William olhou de sua escrivaninha para Keira e sorriu. Sente-se, ele disse. Você está aqui para encontrar um par, acertei? Keira encolheu os ombros e sentou-se, cheia de temor. William começou a folhear seu livro de nomes, em seu tempo. Maeve serviu uma xícara de chá a Keira, que bebeu silenciosamente. De repente, William fechou o livro. Ele tinha um veredito. Mas o que ele disse magoou muito Keira. Não há um par. Não entendo, disse Keira. Não consigo encontrar alguém para você. Não consigo te arrumar um parceiro. O que você quer dizer com não consegue me arranjar um parceiro? Disse Keira, chocada. Bem, William começou, não é tão fácil encontrar parceiros adequados. Não quando eu quero que cada caso seja o próximo Simon e Sylvia. Quem são Simon e Sylvia? Keira reivindicou, sentindo-se insultada pela incapacidade de William em encontrar um parceiro para ela. Eu os uni 50 anos atrás no festival, explicou William. Eles se apaixonaram tão profundamente que casaram enquanto ainda estavam aqui. Eles ainda estão casados. Ele lhe mostrou a fotografia deles, um casal feliz, sorridente em preto e branco, com um sorriso de orelha a orelha no dia do casamento. Ela reconheceu o escritório de William no plano de fundo da foto pelos cupidos pintados nas paredes. Eles casaram aqui? Perguntou Keira, surpresa. Bem aqui no escritório? Na frente do escritório, explicou William. Eles retornam a Lisdoonvarna quase todos os anos para recordar e para uma celebração. Keira lhe devolveu a fotografia. Bem, não estou procurando um marido, ela contestou. Apenas quero um encontro. Para inspiração. Para meu artigo. Certamente você pode fazer isso. William não pareceu muito impressionado por sua admissão. Ele cruzou os braços. Este é o mau uso de meus serviços, ele lhe disse. Keira saiu do escritório de William sentindo-se frustrada, seu ego machucado. Típico, pensou, que até mesmo o casamenteiro não conseguia encontrar ninguém para ela. Ela deve ser uma leprosa ou algo do tipo. A única coisa boa que resultou disso tudo foi que Keira sentou para escrever naquela noite, e conseguiu escrever 2 páginas amargas sobre o tópico da impossibilidade de ser combinada com alguém. Nina amou. Até Josh pareceu entusiasmado com o artigo, embora Keira perguntava-se se o seu bom humor tinha a ver com seus analgésicos. Era isso ou ele sentiu um enorme prazer com seu sofrimento? Keira concluiu que a última opção era a mais provável. Capítulo 15. Quando o penúltimo dia de Keira em Lisdoonvarna chegou, ela acordou com um coração aflito. Era difícil acreditar que seu voo era amanhã, que o mês havia quase chegado ao fim e que logo ela iria voltar para Nova York. Ela não tinha certeza do quão bem iria lidar com todos os arranha-céus e filas de táxis após a tranquilidade exótica da Irlanda. Enquanto banhava-se e vestia-se para o último dia, a história de William sobre o casal feliz no casamento repetia-se em sua cabeça. Talvez se ela pudesse de alguma forma localizar Simon e Sylvia, e escutar o lado deles da história, ela teria os últimos dados necessários para seu artigo. Porque tinha que haver mais além de amor à primeira vista e 50 anos de felicidade no casamento.
Ela recusava-se a acreditar que funcionava daquela maneira, que realmente poderia ser tão fácil. O problema era que Keira só contava com a memória de uma foto tirada há 50 anos para encontrá-los. Ela foi a todos os refúgios usuais, bares, lojinhas locais. Todos com quem falava conhecia Simon e Sylvia pessoalmente ou conheciam a história deles. Mas ninguém sabia se eles tinham vindo este ano. E sempre que ela perguntava por detalhes de contato deles, era encarada com suspeita. A mulher no bar ao lado do bar de Orin parecia conhecer bem Simon e Sylvia. Mas ela não quis ajudar Keira. Você é a repórter, não é? A americana, ela perguntou, em tom de acusação, cruzando os braços. Sim, Keira admitiu com um suspiro. Ela já estava acostumada com as pessoas desconfiando dela. A fofoca se espalhou rapidamente sobre o artigo que ela tinha escrito e de como ela os depreciou no artigo. Agora, era muito mais difícil topar com um rosto amigável. Então não lhe direi nada. Conheço o seu tipo. Você vai deturpar a história para seu artigo. Keira saiu do bar com um coração aflito. Apesar de seu fracasso, ela não tinha vontade de voltar ao Saint Padizin. Orin ainda mal falava com ela. Então, em vez disso, saiu vagando pela rua sem direção. No subúrbio da cidade, ela encontrou um pequeno gramado que não tinha notado antes. Havia uma placa indicando que era um parque que Keira acreditava era o menor da Irlanda, era apenas do tamanho de um ônibus. Havia uma árvore solitária, um banco e uma estátua da Virgem Maria. Keira se jogou no banco. Ao sentar, seus olhos leram a pequena placa de ouro fixada no banco. Simon e Sylvia. Ela não podia acreditar. Os amantes de Lisdon Van Varna construíram seu próprio parque, com seu próprio banco e própria árvore. Era absurdamente romântico. Keira decidiu que tudo o que precisava fazer era ficar aqui no banco e esperar que os dois chegassem. Eles certamente iriam vir em algum momento. Ela apenas tinha que ser paciente. Não era como se tivesse outro lugar para ir. Ela esperou e esperou, sentindo-se tola em alguns momentos, e zen em outros com sua capacidade de permanecer paciente. O ar estava ficando mais gelado à medida que a luz do dia diminuía. Não demorou muito e as pessoas começaram a passar pela rua, enchendo os hotéis e pousadas para a noite de festividades. Mas Keira não arredou o pé. Ela já tinha escutado o suficiente de suas histórias. Era Simon e Sylvia que ela queria agora, certa de que era a história deles que precisava para finalmente terminar seu artigo. Keira deve ter adormecido em algum momento, porque de repente percebeu dois rostos olhando para ela. Ela sentou-se assustada, suas costas doendo. Por quanto tempo ela cochilou no banco duro? Keira, então, percebeu que as duas pessoas olhando para ela, um senhor e uma senhora, eram familiares. Eles eram um casal de idosos que viu na corrida de cavalos, quando ela e Shane ainda se falavam, antes dela ter arruinado tudo com ele, forçando-a a receber outro machucado em seu coração, tão próximo daquele que Zack tinha causado. Vocês não são Simon e Sylvia, são? Perguntou Keira. O homem e a mulher olharam um para o outro. Somos sim, respondeu Simon, sorrindo. Devemos ser famosos SYLVS, se eles nos conhecem do outro lado do mundo. A mulher deu uma risadinha. Já estava na hora. Sempre quis aparecer na Oprah. Está procurando por vocês, disse Keira. Sou uma repórter, escrevendo um artigo sobre o Festival do Amor. E vocês são o casal ouro, a grande história de sucesso. Sylvia pareceu iluminar ainda mais quando ela disse aquilo. Realmente somos famosos, sim. Posso fazer algumas perguntas? Disse Keira. Sim, por favor. Eles sentaram ao lado dela, um de cada lado. Era desconfortável, para dizer o mínimo. Keira tirou o notebook e a caneta. E, então, fez uma pausa. Revelação completa, ela disse. O artigo que estou escrevendo não é uma matéria muito cortês. Simon franziu o rosto, confuso. Por que não? Ah não, Sylvia acrescentou. Ela é uma cética. Simon olhou para ela com dó.
Destrói o meu coração como esses jovens se comportam nos dias de hoje. Ninguém tem fé um no outro. Ninguém mais aguenta uma relação. Eles pensam que se trata de desejo e paixão. Mas isso os move apenas durante os primeiros anos. Então, o trabalho começa. Keira começou a anotar suas palavras. Então você acha seu casamento um trabalho difícil? Sylvia riu com o comentário. Deus, não. Não difícil. Trabalho, sim. Mas trabalho é gratificante. Estou certa que concordará com isso. Keira já não tinha tanta certeza. Ela achou toda essa experiência penosa e cansativa. Mas ainda se importava mais com sua carreira do que com sua vida amorosa. Acho que sim, ela admitiu. E mesmo quando é difícil, continuou Simon, você não se importa, porque você quer que funcione. Ambos estão batalhando pela mesma coisa, pelo sucesso no casamento. Keira notou a forma como os dois pareciam compartilhar o pensamento um do outro, um começando uma linha de pensamento, enquanto o outro terminava. Era como se eles já estivessem juntos por tanto tempo que tinham se esquecido onde um deles terminava e o outro começava. Acredito que não estou interessada nessas partes difíceis, disse Keira. Vocês mencionaram ter que trabalhar no relacionamento. O que tem sido difícil para vocês? A maioria das coisas, disse Sylvia, seus olhos brilhando de deleite. Houve uma grande dose de concessões. Devemos pintar a cozinha de azul ou verde? Devemos convidar a sua ou a minha mãe para o Natal? Vocês devem ter tido outras discordâncias, disse Keira. Parecia um tanto trivial para ela. Sylvia, diga-me, você teve que escolher entre maternidade e a carreira? Assim, a mulher disse. Por um tempo, quando as crianças eram muito pequenas e precisavam de mim por perto. Eu era enfermeira. Mas quando você alcança a minha idade e olha para trás, para todos os anos que teve, uma pausa de 5 anos na carreira não parece muito importante. Quase nenhum sacrifício. Keira escrevinhou a história. Ela olhou para Simon. Você valorizou o sacrifício que Sylvia fez a fim de trazer seus filhos ao mundo? É claro, ele exclamou. Nossos filhos significam um mundo para mim, para nós dois. Simon também se sacrificou durante aquela época, Sylvia acrescentou. Ele teve que trabalhar duplamente duro para sustentar a família. Nós dois tivemos que fazer concessões pelo que queríamos. Keira tentou ver o lado negativo na história deles, enxergar o ruim nas entrelinhas, mas eles eram agradáveis demais. Eles compartilhavam um tipo de atitude tranquila que deve ter se desenvolvido durante anos de paciência e comprometimento. Ela fechou o notebook. Vocês acham que são pessoas melhores por terem encontrado um ao outro? Ela perguntou. Ela não estava mais perguntando para o artigo, mas para ela mesma, para matar sua curiosidade. Ela sempre achou que estabelecer-se significava render-se. Comprometer-se para sempre com uma pessoa era como desistir de si próprio. Mas estava começando a considerar uma possibilidade diferente, que estar unido a um amante no casamento tornava ambos mais fortes, melhores e mais gentis. Havia poder na unidade. Ela simplesmente nunca tinha percebido isso antes. Simon e Sylvia sorriram um para o outro. Certamente achamos, ambos disseram. Keira podia ver o amor e adoração em seus olhos enquanto olhavam um para o outro. Ela tinha visto isso antes, nos olhos de Calum e Eve quando olhavam um para o outro. E no casal que tinha ganhado a corrida de cavalo, a polonesa e seu recém-namorado. Havia outro lugar que ela tinha visto, e havia sido nos olhos de Shane quando ele olhava para ela. Ela estava perto de achar o amor verdadeiro e arruinou dando prioridade para seu artigo crítico? Ela tinha feito o que Zack sempre a acusou, de dar mais atenção para Joshua do que para o relacionamento deles? Preciso de conselho, Keira repentinamente deixou escapar. Pode falar, disse Simon. Tornamo-nos algo parecido com conselheiro ao longo dos anos, não é mesmo SYLVS? A mulher balançou a cabeça concordando. Acho que encontrei alguém, explicou Keira. Alguém realmente decente. Mas eu o magoei. Eu lhe disse algumas coisas cruéis. Você já se desculpou? Perguntou Simon.
Aquela palavra ou desculpa ou faz maravilhas. É uma das maiores lições que você aprende no casamento, que mesmo quando você tem certeza que está certo, você está geralmente errado. Ainda não tive a chance, disse Keira, desalentadamente. Ele está me ignorando. Não o vi desde a briga. Você ligou? Perguntou Sylvia. Ele nunca atende, ela disse. E mesmo que atendesse, não tenho ideia do que poderia dizer a ele para que me perdoasse. Seja honesta, disse Simon. Fale com o coração. Se suas intenções forem puras, ele poderá ver isso. Se isso terá algum efeito ou não sobre ele é outra história, e não é algo que podemos responder. Mas se você proporcionar a ele todas as chances para te perdoar, então você poderá dormir melhor à noite sabendo que fez tudo ao seu alcance para redimir-se. Keira olhou de Simon para Sylvia e de volta para Simon. Seu conselho sábio parecia ecoar. Ela nunca iria adicioná-los em seu artigo. Eles eram pessoas muito boas. E mais do que qualquer outro momento durante toda a sua viagem para a Irlanda, ela percebeu que acreditava no amor. Não apenas como algo que pudesse acontecer, não como um compromisso feito por medo da solidão, mas como algo lindo e puro a ser cultivado, estimado e tratado como um jardim. Keira levantou-se do banco, subitamente cheia de motivação. Obrigada, ela disse. Ela estava indo apressadamente para Saint-Epazin, mas voltou rapidamente e adicionou, feliz aniversário de casamento. Enquanto eles acenavam, Keira partiu apressadamente cheia de energia renovada e foco. Porque ela queria o que eles tinham. Ela queria as bodas de prata, bodas de ouro. Ele queria a concessão e a paciência. Ela queria crescer e experimentar tudo que o amor verdadeiro, tinha a oferecer. E ela sabia com quem desejava experimentar aquilo. Ela apenas tinha que convencê-lo do mesmo.